passando por aqui para deixar mais um vídeo da série A Origem dos Abusos. Por que eu estou fazendo essa série de vídeo? Para ampliar a sua consciência de que abuso não é só quando tem agressão física. Isto é uma mentira, é um mito, tudo bem? O que acontece? Dentro da Lei Maria da Penha, existem 5 tipos de violência que classificam uma relação abusiva. Só que o meu objetivo aqui nesse vídeo é contar a origem da violência. Depois, lá, eu já estou planejando aqui alguns vídeos dessa série, eu vou falar dos 5 tipos de violência que tem na Lei Maria da Penha e vou conectar com esse assunto que a gente está tratando aqui da origem, tá bom? Mas isso aqui é fundamental, né? A gente descobrir a origem. Como eu fiz o processo, né? Eu vivi relação abusiva, eu saí disso num movimento de quase morte, né? Depois de uma tentativa de suicídio, depressão. Foi um movimento muito introspectivo, de mergulhar fundo e para dentro. Eu tive ajuda de psicólogo, eu tive ajuda de coaches, de N profissionais, e eu fui buscar a fundo a origem. Eu fui estudar, eu fui querer saber do comportamento humano, por que uma pessoa se submete a uma relação abusiva. E os índices de violência só crescem, né? E a gente tem um comportamento, são 3 comportamentos que faz com que a gente continue, permaneça numa relação abusiva. Foi descobrindo tudo isso que eu criei essa série, tudo bem? Então bora lá, porque ela é de utilidade pública, né? Se você concorda comigo que isso aqui é de utilidade pública, ampliar a consciência quanto aos comportamentos que nos levam para situações e relações abusivas, já curte, se inscreve no canal para não perder nenhum vídeo e compartilha com aquela pessoa que você conhece, que você tem ideia de que ela pode aí estar vivendo alguma situação desfavorável, disfuncional, abusiva, tudo bem? Então vamos lá. Hoje eu vou tratar do traço de caráter masoquista. Quem é o traço de caráter masoquista? Lembra? Nós somos formados por 5 traços de caráter: o esquizoide, o oral, o psicopata, o masoquista e o rígido. Lembra que esses nomes são fidelizados da literatura, tá? Não tem nada a ver com patologia. O masoquista, que é o 4º traço de caráter da formação da nossa personalidade, dos nossos traços de caráter, ele tem o seu processo de formação entre 2 anos e meio e 3 anos e meio, por ali. 3 anos e meio, perto ali dos 4 aninhos. O que acontece nesse traço de caráter? Vou recapitular um pouquinho o traço de caráter psicopata. O psicopata, ele era aquele traço quando a criança estava de 1 ano e 2 meses até uns 2 anos e meio, quando ela está fazendo as gracinhas e chamando atenção por aquilo que ela está aprendendo, por aquilo que ela está fazendo de belezinha, de bonitinho. Os adultos estão elogiando ela, né? O masoquista é ao contrário, uma criança que já cresceu e o adulto vê aquela criança como alguém que sabe o que está fazendo, mas ela não sabe. O sistema nervoso central dela, o sistema límbico, ele está terminando de ser formado e começa então o processo das memórias. É nesse período que começa. Então, o que acontece com essa criança? Essa criança, ela já fala melhor, ela já vai no banheiro muitas vezes fazer um xixizinho, só que o que acontece é que ela não tem o controle total do esfíncter anal e mictório. Então, o que acontece é que o xixi escapa, ela não sabe que vai fazer cocô, então faz nas calças. E aí, ela começa a chamar a atenção do adulto ou dos cuidadores que estão ali ao redor dela para algo que ela está fazendo de errado. Mas não é, né? Ela nem sabia que ia fazer. Mas é quando acontecem situações assim. Se tem um irmão, por exemplo, fala: mãe, ó fulano aqui, tá fedendo. Ou quando a família está reunida, tá ali todo mundo conversando, batendo papo, descontraído e sente o cheiro do cocô, fala pra criança: pô, mas você vai fazer cocô na calça, você já é grande, não sei o quê. Então chama a atenção, ela entende que ela chama a atenção somente pelas coisas ruins que ela faz. Então o que ela vivencia nesse processo do desfraude, que é um processo que acaba sendo traumático, né, para essa criança? Ela vive a dor da humilhação. É quando ela está lá no movimento dentro do contexto familiar, ela é chamada a atenção por algo que ela nem sabia que ela ia fazer.
Então, qual é o poder que ela desenvolve? Qual que é a capacidade que ela desenvolve? Ela desenvolve uma capacidade de planejar. Mas por que ela desenvolve uma capacidade de planejar? São pessoas que lá na frente, no futuro, elas vão ser pessoas mais metódicas. Eu tenho bastante desse traço de caráter também. Elas são pessoas mais quadradinhas. O corpo é um pouco mais quadrado, o rosto é quadrado. Vamos pensar no Incrível Hulk, que ele é todo quadrado. Ela tem uma pressão interna, ela tenta segurar para não explodir. O bumbum dela é mais para dentro, contraído, porque ela foi chamada a atenção tantas vezes que ela não sabia o que ela ia fazer, que ela contrai a musculatura do bumbum, porque ela não sabe que hora que o cocô vai sair. Então, o que acontece com essas pessoas? Por que elas se submetem a situações abusivas? Porque o contexto daquele ambiente desfavorável fez com que ela retesse, segurasse, fosse forte o suficiente para não se expor, porque expor causa humilhação. Então ela aprende o que ela sente, ela não fala o que ela está pensando, ela segura. Normalmente são pessoas que têm problema intestinal. Todo problema que vem aqui dentro do contexto intestinal, estômago, são pessoas que têm esse traço de caráter bastante elevado. O que é uma necessidade básica para esse traço de caráter? É a necessidade da segurança. Ele é planejador para garantir e ele ficar seguro de que nada vai dar errado para ele não viver a dor da humilhação, entende? Então, quando esse traço de caráter assume o comportamento permissivo, que é um dos comportamentos do relacionamento abusivo, das situações abusivas, é justamente porque apesar de estar pesado, apesar de ser duro para ele tem que dar conta, porque muitas vezes ele ouviu que, vou dar um exemplo meu, pessoal, era errado eu querer me separar, mesmo vendo uma relação abusiva, porque na minha família não tinha mulheres divorciadas, e minha avó falava, você é uma vergonha. Eu estava vivendo o quê? A dor da humilhação. Então eu dava conta de suportar aquela situação, suportando toda a pressão para não me sentir humilhada. Um ambiente onde expõe esse traço de caráter a uma humilhação, ele vai ser um personagem de explosão. Ele vai assumir essa postura explosiva. Ele vai conter, segurar, dar conta ao máximo que ele puder, até o ponto que vier uma faísca e ele estoura. Esse é o traço de caráter masoquista. Então observa aí, como você vai saber se você é desse traço e viveu uma relação ou vive uma relação abusiva? Quando você fica suportando um caminhão de merda. Essa é a palavra. Masoquista, vamos imaginar que o masoquista é como se fosse um trator carregado sempre. Agora ele está carregado do quê? Das porcarias do mundo ou dos sonhos dele? Eu carreguei as porcarias do mundo nas minhas costas, as expectativas do outro, a necessidade de aprovação do outro. Essa é uma necessidade gigantesca do masoquista. Por quê? Se ele tem aprovação, ele está se sentindo o quê? Seguro. Como que ele desenvolveu, a habilidade de planejar? Ele lembra, ele começa a puxar na memória e observa tudo o que aconteceu no entorno para aquela exposição, humilhação ter acontecido. Então ele olha e fala, não posso repetir esses passos porque vai dar merda. Faz sentido isso aqui pra você? Bom, esse é o traço de caráter masoquista, essa é a origem do comportamento abusivo dentro dos ambientes que o masoquista frequenta. Então fica de olho, fica antenado, observa aí se você está suportando, tendo que suportar muitas coisas. Eu costumo dizer o seguinte, o traço de caráter masoquista é aquele traço que ele tem uma tendência a se abraçar com o cactus e ficar, por mais que doa, ele fica abraçado. Por quê? Se ele solta, imagina você tirando os braços de um cactus, vai doer pra caramba e depois vai ter que tirar os espinhos. Ele não sabe viver sem isso. A tendência dele é abraçar de novo o cactus, porque ele tem uma tendência a pensar, com esses problemas, com esse monte de caca, com esse monte de merda que eu vivo, eu sei lidar. Ele se sente capaz, competente, seguro para lidar com aquele monte de bosta que ele carrega. Com a vida ruim, entende? Então, isso é um fator extremamente importante para você saber. Por quê? Tem dois traços de caráter que têm uma predominância em suportar relações abusivas. E eu já vou compartilhar aqui com vocês quais são.
É o traço de caráter oral e o traço de caráter masoquista. Oral porque precisa da conexão e masoquista porque precisa da segurança. Os dois traços que mais suportam relações abusivas, tá? Situações abusivas. Mas isso é disfuncional, né, minha gente? Então, bora compartilhar esse vídeo com algum quadradinho, algum cheinho que você conhece por aí, para ele tomar consciência de que é possível, sim, viver uma vida saudável, funcional, sem estar nesses movimentos do comportamento abusivo. Combinado? Fica comigo nessa série, que ainda tem muita coisa por vir. Mas lembra de se inscrever no canal, curte esse vídeo e não deixe de compartilhar. Lembra, é utilidade pública, tá bom? Um beijo grande pra você, lindeza, e até o próximo vídeo.